Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à TV Facebook, à TV Orkut, ao canal 21 da NET. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está agora sintonizado aqui no programa Enigmas. É verdade, né, Kátia Gaia? E hoje nós temos, assim, duas pessoas maravilhosas. Mas um deles veio de Portugal, gente, ó. Nossa gratidão a Portugal, ao povo português que nos herdou tantas coisas boas, né? E a gente curte muito esse povo lusitano aqui, né, Kátia Gaia? E ele vai falar o que todo mundo sempre quis saber sobre a verdadeira história, sabe de quem? De Jesus, que é uma história muito mistificada ao longo dos séculos, mas ele pesquisou. E ele está aqui trazendo sua obra, trazendo seu trabalho, baseado em pesquisa, e vai esclarecer muito sobre esse assunto. E o mais interessante é que são 7 anos de pesquisa, ele morou em vários países da Europa, ele atualmente está no Brasil para lançar essa trilogia que fala da concepção ao batismo de Jesus Cristo, e ele tem muito para nos falar, porque ele é um filósofo, um pesquisador. Então, um prazer enorme recebê-lo. Mas antes disso, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores, né? Com certeza, você está muito elegante, hein, Kátia Gaia? Você também, Cris. Eu visto Casa Shiva, né, pessoal? Você também, né, Kátia Gaia? Pois é, eu amo Casa Shiva, a produção também veste Casa Shiva. Verdade, o nosso produtor ficou muito grato pelo presente que a Casa Shiva mandou para ele, né? É verdade. Para você que quer adquirir, né, as roupas indianas, as roupas religiosas, as roupas ciganas, os artigos que a Casa Shiva disponibiliza, acesse o site para você conhecer toda a linha de produtos, que é o www.casashiva.com.br. E quero também agradecer o apoio do nosso produtor visual, que é o Tony Gandra. É verdade. E também quero convidar vocês, todas as terças-feiras, e ontem nós vimos muito, eu e Kátia Gaia, num programa que falou de amor, sexo, na era aquariana, né? Então, como que já está se procedendo esse assunto? Então, fica plugado lá, que daqui a pouco está no YouTube, estão subindo o programa para o YouTube, mas foi um programa gostoso e divertido, né, Kátia? É verdade. Quem não amou, quem em nome do amor já não fez loucuras, enfim, nós falamos de uma forma espiritual, de uma forma até vivencial, né? Porque quem não passou já um probleminha, mas ali vocês vão ver que tem uma colocação bacana para que você tenha um suporte, reflita sobre o tema, para que você saiba discernir bem o que é amor, o que é sexo, o que é paixão, e, enfim, fazer a sua própria reflexão, né? É verdade. E terça e quinta-feira também estamos aí na TV Mundi, com programas repetidos, né? Um melhor do que o outro, né, Kátia Gaia? São os melhores programas do ano, com as reprises nos horários normais e também dentro da grade flutuante. Então, todas as terças, todas as quintas, pela TV Mundi. Programas sensacionais que vocês nos pedem e nós levamos aquele convidado. É verdade. Hoje à noite eu estarei com o Joel Zia, que é do Grupo Kron. Kátia Gaia, infelizmente, não pode, porque ela tem outro compromisso, com a Lucimara Parisi, no programa Geração Z com a Lucimara Parisi. Então, eu espero vocês lá também, né, Kátia Gaia? E o site do programa que a Cris vai participar logo mais é www.geração, mas sem o cedilho, então geracãoz.com.br, que pertence ao Grupo UOL. Bacana, hein, Kátia? Mas temos uma pauta cultural também maravilhosa, né? Fala um pouco do convidado, Kátia Gaia. Bem, na verdade é um projeto, é uma associação que ele vai falar um pouquinho sobre o espetáculo também que está em cartaz, que é a Associação Ser em Cena. E quem vem representando é o diretor teatral, também ator, entre outras coisas que ele vai se apresentar, que é o Nicolas Waba. Olha que bacana, tudo bem, Nicolas? Tudo ótimo. Então, eu vou contar um pouquinho da Ser em Cena. Surgiu há 11 anos atrás. Eu tive um acidente grave de carro em 28 de novembro de 1988. Fiquei em coma, perdi a fala. E que me ajudou muito na recuperação, além de fonoaudiologia, fisioterapia, psicomotricidade, foi fazer teatro. Entrei no teatro amador e consegui melhorar muito. Por isso, eu determinei para abrir a Ser em Cena. Eu e uma fono chamada Fernanda Papaterra de Monge abrimos a Ser em Cena há 11 anos.
E na nossa abertura não tinha muitas pessoas. Atualmente a gente está com praticamente 50 fásicos em 3 grupos separados. É uma associação, Nicolas? É uma associação e também uma OCIP, Organização Social Civil de Interesse Público. O que significa isso? Você pode pegar alguns patrocínios de empresas que, em vez de pagar para o governo, pode pagar para a nossa associação. Olha que bacana. Bacana. Hein, Então, Nicolas? através da sua experiência pessoal, você montou a associação com as artes, né? Que realmente a arte cura, né? Com certeza, né, Cátia? Exatamente. Cura muito e foi uma coisa que me ajudou muito na minha recuperação. Quando eu entrei num teatro amador chamado Atília, que é de um amigo meu chamado Hélio Braga, eu não falava quase nada e falava parecendo um bêbado. Ele virou e falou para mim, você vai entrar numa peça minha chamada Marinho Marinheiro, você vai ser um marinheiro bêbado, uma peça infantil. Eu fiz e fiquei todo contente. E no decorrer do ano fiz outras peças e depois de uns 4 anos ele virou e falou, agora que você está bem, quero que você faça a peça O Burguês Fidalgo e você vai ser o Cleonte que se apaixona pela filha do burguês. Eu falei, nossa, que papel interessante. Cheguei na minha casa, eu li tudo, eu falei, como que eu vou conseguir decorar isso? Entreguei para ele na semana seguinte, falei, muito obrigado por me dar esse papel, mas eu não vou ser capaz de decorar. Ele falou, você não só vai ser capaz de decorar, como você vai ficar surpreso no final. E eu consegui decorar e fiquei muito surpreso no final. Olha que bacana. Isso que é criar resiliência, né, Cátia? Não é? E né? você e antes do acidente, você tinha uma vida... O teatro fazia parte? Então, o teatro fazia parte na escola, na 8ª série, agora 9º ano, eu decidi fazer teatro. Eu tocava piano, mas eu resolvi fazer teatro. E fora o teatro, também era esportista. Eu jogava basquete, era da seleção infanto-juvenil brasileira. E em 88 eu tive um acidente por um ex-companheiro meu, ex-amigo meu, que treinava basquete comigo. Começou a tirar racha com o amigo dele na rua Gabriel Monteiro da Silva. Ultrapassou um carro meio lento numa curva, veio um trólebus, ele virou à direita, o trólebus bateu em mim. Desacordei na hora, fiquei em coma e consegui a recuperação depois de muitos anos após o meu acidente. E uma contribuição maravilhosa, né, para a arte. E nós agradecemos, porque você é um exemplo. Que bacana, muito bacana. Com certeza. Meu mic, eu acho que está desligado. Seu mic está desligado? Está ligado. Produção, tá ligado? Agora sim. Agora tá. Nicolas, passa teu site, teu contato para o pessoal, que daqui a pouco a gente vai voltar. Ele é a chamar aberto, as aqui. pessoas podem fazer aula com vocês, tudo direitinho. A Po- companhia está Podem admitindo. fazer, qualquer pessoa pode fazer, mas a gente trabalha mais com pessoas afásicas. Mas tem pessoas que têm outros problemas que entraram na Ser em Cena. Vocês podem olhar no site www.serencena.org.br e lá vocês vão conhecer muito do nosso trabalho. A gente está há 11 anos com grupos e estamos apresentando os teatros com os afásicos a cada ano uma peça diferente. Nesse ano a gente vai apresentar uma peça chamada O Grande Baile, em que entra... Você vai falar já dela. Ah, tá, desculpa. Imagina, Espera só não um é desculpa pouquinho. não. A gente vai Aí que convidar a gente você vai agora. explorar um pouquinho. Vamos convidar você a escutar um pouco do nosso querido Sorran, né? Porque ele mas veio eu- de longe, ele veio lá das terras de Portugal. É verdade. Tem um sotaque muito gostoso que arrasta a gente, né? E Mas vai falar de um antes assunto muito você falar polêmico, com né? ele, Cris, eu quero fazer uma... antes até do Nicolas ter comentado, o Nicolas está aqui porque eu quero agradecer uma amiga minha e amiga dele em comum, né? Que é a Cássia Navarro, uma querida que eu conheço há muitos anos. Então, Cássia, obrigada pelo toque, foi muito bom. E ela trabalha com vocês, Nicolas? Sim, ela trabalha com a gente, ela trabalha em administração. Muito Ela bom. nos ajuda na Mas, ó, eu serviço. quero que daqui a pouco você fala do espetáculo com detalhes. A gente não vai falar rapidinho, não. Já você volta. Verdade. Agora vamos falar sobre a vida de Jesus. Vamos apresentar Sorran. Como que fala o resto? Eu acho É legal difícil, você né? perguntar para ele, Sorran? porque mesmo com sotaque fica bonito. Sorran Sim, soar. Soan. É como um mantra. é como um mantra, né? Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa Bem-vindo, Enigmas. Soan. Uma honra estar contigo aqui. É uma honra estar com vocês duas. Olha,
Eu gostaria que você contasse um pouco desse trabalho de pesquisa. Quem é Jesus? O que te levou a essa pesquisa? Fala para o nosso internauta. Então, vamos começar pelo essencial, que é quem é Jesus. O que me levou é secundário. Esse trabalho levou 7 anos a ser feito. E, ao princípio, eu pensava que não havia nenhuma utilidade, porque é o tema mais estudado no Ocidente, creio que seja Jesus. E eu não saberia vos dizer, quando comecei este trabalho, nem sequer 2 nomes de apóstolos. Então, não deveria ser a pessoa certa para esta obra, mas quem decidiu que ela se iniciasse lá sabe. E, resultado, eu percebi que era preciso alguém que não tivesse paradigmas e que não percebesse nada acerca de Jesus e que não soubesse nada, para poder pesquisar e descobrir que, afinal, que aquilo que está escrito, que essa vida, que essa mensagem, não é aquela, estranhamente, que existe no meio dito cristão. Olha, que legal. Está trazendo esclarecimento, né, de quem é o verdadeiro Jesus, né? Que mistificaram muito o nome dele aqui no planeta, né? Eu acho que é o nome que é mais usado e abusado para vender crenças, fés. Ele está em todos os molhos, para todos os gostos. Você tem Jesus. Agora, se pelo menos no meio disso havia também o Jesus histórico, o verdadeiro, a sua mensagem verdadeira, não é grave. Agora, ela não está, ela é magnífica. E a sua verdadeira vida também é um exemplo. E é isso que esta obra vem tentar resgatar. Nesta obra, no seu ponto de vista, do seu trabalho, quem foi? Responde para o nosso internauta, olhando lá. Ó. Quem foi Jesus Cristo? Não, Jesus Cristo não sei, não conheço. Eu só conheço Jesus, que o seu nome de família é Yeshua HaNatsir. Jesus Cristo parece um nome de família do Senhor que chama-se Jesus e que era o Pai Cristo. Isso é o Jesus paulino. O Jesus cristão é um Jesus da fé e respeita-se. A gente pode acreditar no que queremos, não é? Podemos acreditar no Pai Natal até saber que é Santo Nicolau. E não devemos tirar essa magia. Este livro não vem discutir fé. Por detrás dos Jesus todos da fé, há um Jesus homem. E esse Jesus homem que eu tento resgatar para conhecê-lo. Para pararem um pouco de dizer em nome dele tudo e mais alguma coisa. E a mensagem dele é fantástica. Só um ponto para colocar bem o assunto. A mensagem dele diz que não há salvação sem ser pela mulher. Que o sagrado feminino tem que ser resgatado. Então, isso não corresponde nada à mensagem cristã paulina, em que Paulo diz que a mulher, se puder ficar em casa, era bom, e se vocês pudessem, como eu, não ter nenhuma, ainda era melhor. É verdade, até porque todo o sistema as instituições religiosas foram patriarcal e foi muito suprimido, né, a questão do sagrado feminino, né? Esta obra são 7 livros porque você não pode apenas apontar que a vida de Jesus é assim e não assado, sem refazer tudo. Inclusive, tentar reexplicar o que é o judaísmo. Porque, na realidade, naqueles povos sempre houve um culto à deusa. E ele apenas foi transferido. Na Torá, posso surpreender alguns, inclusive os judeus, mas a Torá fala da deusa. Na Torá, a deusa está presente. E na mensagem de Jesus, o sagrado feminino está totalmente presente. Mas, no entanto, na mensagem de Jesus que nós conhecemos hoje, ela não está. É isso que eu tento resgatar e a verdadeira vida dele, porque ele era um homem. Não lhe faz menos divino por ser homem. E a forma como você, até você tocou no tema, e a forma como você, nas suas pesquisas, vê Deus também é bem diferenciado. Você gostaria de fazer uma introdução? Não, eu descobri Deus através do Deus de Jesus. E o Deus de Jesus e da Torá, que não é diferente. Não, portanto, queiram que seja diferente. Querem fazer do Deus da Torá um Deus que quer sangue, quer matar, quer vingança. Esse não é o Deus que está na Torá. Todo o livro sagrado tem 4 camadas de leitura. A esotérica, a exotérica, a hermética e a messiânica. Então, quando Jesus fala, ele fala na interpretação messiânica do mesmo texto. Se um fariseu fala na interpretação hermética, um saduceu na exotérica e os outros falam na esotérica. Então, se não percebermos o que é que está por trás das palavras, por exemplo,
Vocês já se aperceberem que o nome de Deus na Bíblia nunca é singular, É verdade. é sempre um plural, juntamente com o verbo singular. Você lembra-se qual é o mandamento mais importante que Jesus disse que era? Que era o Shema Israel, que todos os judeus sabem. Vocês entendem o que está em Shema Israel? Unifica Israel, Adonai, Elohim, Echad, é um. Então a ordem é Israel. E quem é Israel? Nós pensamos que isto é um assunto para os judeus. Não. A origem da palavra Israel vem de reunifica e El, ou seja, para quem quer voltar para El, você quer voltar para Deus. Então essa mensagem é para si. Você não quer, gosta do mundo. Então esqueça. Você não é Israel. Nossa, que interessante, né? Eu achei muito legal Muito assim bacana. a forma como ele aborda. E continuando sobre Jesus, vamos lá, na sua caminhada para suas pesquisas. Como você fez o primeiro? O que é a concepção? Como você começou essa origem? O primeiro livro não é concepção. Bem, vamos só fazer um pequeno à parte, já que penso que as pessoas gostam sempre de ouvir essa coisa. Sim. Eu era empresário até 2005. O meu mundo não era esse. Eu ia atravessar uma rua em Lisboa quando recebo um chamado, que chama-se um chamado. Eu não sou de fenómenos, não tenho fé, não acredito em nada. Sou virginiano, muito rigoroso e quero as coisas com provas. Mas quando você ouve na sua cabeça pela primeira vez, procura João, para, e vem um download, todo o resto não vale a pena aqui contar, a instrução foi de escrever, reinterpretar a mensagem de Jesus. Eu fiz isso, fui obediente, levou-me um ano. Quando acabei ao fim do ano de fazer esse primeiro livro, que nem sequer está aqui nestes, que tem como título o Evangelho de Jesus ou o Livro do Cordeiro, essa mesma instrução me disse que tinha que fazer só uma introduçãozinha, explicar qual era a vida. E a introdução virou 7 livros. Nossa, hein? Eu tenho uma pergunta que eu acho que é bem pertinente. De uma forma resumida, óbvio, porque nós estamos num programa de TV, o que Jesus pretendia com o trabalho dele? Porque, pelo meu ponto de vista, ele pretendia tudo menos que virasse uma religião, pelo que eu entendi. Não, sim. A religião surge com Paulo, nem sequer com os discípulos dele. Jesus não pretendia nada. Jesus era um judeu, ele era líder da subseita farisaica dos nazireus depois da morte de João. Ele recebeu um chamado, João ainda estava vivo quando ele recebeu um chamado, receberam com uma diferença de poucos meses, um chamado messiânico, e ele estava no cumprimento desse chamado messiânico. E antes disso ele era um judeu da subseita dos nazireus. Por isso é que ele tinha o cabelo comprido, que era proibido aos homens judeus. E sua mensagem foi cumprir esse chamado. E esse chamado tem a ver com o retorno na casa. Não tem a ver com melhorar o mundo, não tem a ver com tornarmos todos mais bonzinhos, não tem a ver com subir para a dimensão X ou Y, tem a ver com voltar para casa. Muito legal, hein? Voltar para casa. Todos nós vamos voltar um dia? Eu acho que todos nós temos saudade do Pai. Por isso, há uma passagem que diz que seria retirado do povo hebreu essa missão e seria entregue a outro povo. Essa outra nação é chamada nação portuguesa no conceito do Quinto Império. Ou seja, o brasileiro é português no conceito do Quinto Império. O que é que diz se alguém é português ou não? É a saudade do Pai. Então, se você é americano, italiano, português, brasileiro e tem saudade do Pai, você é português no sentido do Quinto Império. Por isso eu vim editar aqui os livros no Brasil, porque eu estava escrevendo lá e só soube que tinha que ser aqui porque tinha que corresponder a uma profecia do Padre António Vieira, que é o grande profeta do Quinto Império. Bem, muito interessante até. E eu sei que essa trilogia você está finalizando o 3º livro. Sim, o próximo livro, que é Do Deserto à Cruz, vai contar o que se passou na morte. São mais de 100 revelações. Aquela que vai abalar mais da estrutura que nós chamamos cristã é a revelação de quem esteve por detrás da morte de Jesus. Eu não vou só indicar, vou apontar, vou demonstrar e vou comprovar com o 4º livro que vem a seguir. E isso não vai deixar pedra sobre pedra. Nunca foi aflorado pela cabeça de ninguém. Você sabe que sobre Jesus já se inventou tudo, inclusive que ele era um ET. Então, é verdade. Não sei, sobra pouca coisa. Agora, ele era um homem comum, mas o mais grave é porque é que ele morreu assim, de uma noite para a outra. As coisas não estavam
Isso não estava previsto, não estava no cenário. E o coitado do Judas não tem nada a ver com a cena. É outro personagem que está acima de todas as suspeitas e que toda a gente admira e adora até hoje. Olha que interessante. Na passagem de Jesus, né, Joshua, né, qual a parte que mais te chamou a atenção nessas pesquisas? Qual é a passagem da história que é contada para a nossa humanidade que mais chamou a tua atenção? Na história que eu descobri ou na história que está contada? Não, na história que você descobriu, porque a história que está contada a gente sabe que é meio história da carochinha, né? Sim. Depois eu quero falar um pouco do Quinto Império aqui no Brasil, que é um assunto que eu gosto muito. Certo. Eu acho que aquilo que mais me surpreendeu foi a chave do retorno à casa. Ele deixou-nos a chave. Jesus não é mais um místico como os outros, que só dá uma mensagem espiritual e que dizem façam assim, sejam assim. É tudo muito bonito. A gente quando lê, faz tão bem ao coração. Mas a vida continua a mesma. Ele deixou-nos uma chave. Ou seja, se nós realmente somos coerentes e praticamos aqueles ensinamentos que Ele nos deixou, volto a dizer que não tem nada a ver com os ensinamentos cristãos religiosos, nós podemos chegar a abrir essa chave. Só que essa chave abre a porta de regresso a casa. Mas não é quando nós quisermos, é sempre nas passagens de era. E nós estamos na passagem, neste momento, entre a era do Filho e a era do Espírito Santo. A era do Espírito Santo é exatamente a mesma coisa que Quinto Império, é outro nome que foi dado quando o Vaticano começou a proibir o uso da palavra e do conceito da era do Espírito Santo. Então, saber que o tempo é agora, que toda mulher que nasceu desde 1940 até agora tem um chamamento, é um templo sagrado. Muitas das mulheres não devem estar a perceber o que é que se passa dentro delas, porque elas têm um impulso para um amor maior nesta era e neste momento, porque elas são o centro do regresso. O problema é que os homens deixarem de saber qual é o papel deles. Eles perderam a arte de ser homem e de servir o sagrado feminino. Então eles têm que se reencontrar com a mensagem de Jesus e aprender o que é ser um ser espelho. Jesus diz, as coisas estão equivocadas. O homem tem que não se fazer homem, a mulher não se fazer mulher, para os dois se tornarem um só. Isso significa que o homem até agora, na alquimia, sempre achou que era o sol e a mulher é a lua. Está errado. O homem não emana nada. A mulher é que tem a capacidade de emanar. E o homem tem que se colocar em espelho diante dela, para refletir de volta, multiplicando. Enquanto o homem não inverter, não baixar do pedestal para descer à terra, para a mulher sair da terra e subir para a posição de deusa, não vai haver regresso. Olha Muito que interessante. maravilha, né, Kátia? Agora, já que ele falou do sagrado feminino, nós vamos falar de uma personagem, né, que acabaram com ela na Bíblia, que é a Maria Madalena, e eu sei que você aborda no seu segundo livro. Sim, Maria Madalena representa a pedra angular, aquela que os construtores rejeitaram. Ela seria, dizemos, a herdeira normal da mensagem de Jesus. E é preciso muita coisa, não são 7 anos, 7 livros, agora imagino, falar isso em pouco tempo, as coisas afluam. É preciso lembrar que Messias não é o Messias cristão. Nós pensamos que Messias é um ser que volta. Nunca foi na tradição judaica e no tempo de Jesus. Messias eram 2. Messias de Israel e Messias de Araão. Convido-os a verem a Bíblia e a perceber que sempre foi 2. Quando Jesus pede em sinal, porque ele às vezes tentava os sinais para ver se tudo funcionava, chama um jumento e um jumentinho, não é para subir os 2. É um para o Messias de Israel, ele, e um Messias para o de Arão, Maria Madalena. Então é sempre um feminino. O Messias de Arão é sacerdotal, o outro é rei. Mas lembre-se, ninguém é rei sem um sacerdote primeiro ungir-o rei. Ou seja, não há rei homem sem uma mulher ungir o homem rei. Rei sobre o quê? Sobre o seu amor, sobre ela. Então, esse aqui é o reino. E não há reino sem sacerdote. Nossa, muito Existiu interessante. uma história, né? entre eles? Sim, eles casaram tardiamente, porque os dois eram ovelhas negras, cada um em sua família, e Jesus era considerado um bastardo. Ninguém ia entregar uma filha a alguém cujos netos iam ficar até a 10ª geração considerado bastardo. E então aí juntaram-se os dois. Tinha Jesus 36 anos, ela tinha 7 anos menos. Ela estava grávida de 3 meses de uma criança que ele não sabia que era feminina, porque ela só nasceu depois, quando ele morreu. Então eles foram esposos, mas mais, eles não foram esposos, eles não se juntaram para formar uma família e ter filhos, mas para cumprir um chamado messiânico, porque há toda uma simbologia.
Esse resgate, essa chave, é manifestar no coração do homem e da mulher um amor que nunca subiu ao coração do homem. Então, o cálice, se você aproximar dois rostos e puser uma sombra, você tem um cálice. É verdade. Onde vai derramar esse amor é esse. O primeiro milagre que Jesus fez no Evangelho de João, que é aquele, enfim, que se aproxima mais da mensagem dele nos canónicos, é transformar água em vinho. A gente pensa, então, era um mágico, hoje em dia qualquer um faz isso. E o último, na última ceia, ele apresenta o vinho outra vez e disse: façai isso em memória de mim, ou seja, transformai em sangue. Não disse, eis meu sangue, eis o sangue. Ninguém diz que ele transformou o vinho em sangue. Na tradição judaica do século I, a água representa o amor humano, o vinho o amor espiritual, o sangue o amor divino. Então a primeira coisa que ele fez numas núpcias, que é simbólico, um homem e uma mulher que vão se unir, ele transpõe o amor humano para o amor espiritual. Na última ceia ele apercebe-se, na última noite, eu não vou poder cumprir o meu chamado, deixo-vos essa missão em memória de mim, acabem a missão do chamado, transmutem o vinho, o amor espiritual em amor divino, façam isso. E nós temos feito. Ele disse, deixou uma mensagem e disse: vocês vão fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Quem tem feito sequer o que ele fez? Ninguém. No entanto, toda a gente está à boca cheia que o ama. É verdade, olha que bacana, hein? Em suas pesquisas, eu gostaria de colocar aqui uma pergunta que, para mim, Jesus não morreu daquela forma. O seu livro vai levar a história? Jesus é um homem, ele morreu. Ele não foi enterrado. Quando você descobre o que é que se passou, realmente quem o denunciou, você vai perceber que as coisas... está tudo escrito. Eu não invento nada. Às vezes, onde é que você tirou isso? Em que apócrifo? Está na Bíblia. Tu lês. Tu interrogas. Pergunta, como é que um velho, que chama-se Nicodemo, estava com 50 litros de bálsamo quando tudo foi organizado de uma noite à outra? 50 litros dá para balsamar 5 corpos. É demasiado. É demais. Mas dá para fazer uma viagem depois para a Galileia com esse. Quando estava o tumulto, estava lá os lençóis, porque tem que fazer uma troca, se há a viagem dos lençóis, embebirem novo. Mas não estava lá vasos nenhuns. Então eles não gastarem os vasos todos. Está uma passagem no Evangelho de João em que ele se encontra com o pai biológico dele, que não é José. José era estéril. O pai biológico dele chamava-se Ebed, ou Abdes, Pandera. A história está toda do pai aqui. Foi um herói, era um grande homem. Ele sacrificou-se por amor. Não é por vontade dele que ele não teve com o filho. A primeira vez que ele pôde estar com o filho tinha 36, 37 anos. E há uma passagem na Bíblia em que ele vai ter com o pai. Ele está à beira do rio Jordão e de um momento para o outro ele vai para as terras de Tiro e Sidom. Nunca foi antes, nunca vai depois, certo? Toda a gente conhece essa passagem. Ninguém se interroga. A Bíblia diz assim o Evangelho. E ele, ao entrar numa casa, temou ser visto. Olhou de lado, será que estão-me vendo? Mas foi bem recebido. Pergunto, porquê é que eles escreveram isso? Não bastava só dizer que ele passou por lá? De quem você teme ser visto quando é judeu? Entrar na casa de um soldado romano. Ainda que o pai não fosse um soldado romano, fosse um judeu. O pai era um judeu que foi feito escravo, depois alistou-se nas coortas, na primeira coorta síria de arqueiros, e quando você se alista naquele tempo é 25 anos. Então afasta-lo muito tempo. Ele foi obrigado porque ele foi feito escravo. Jesus sobreviveu à crucificação. Então? Não sobreviveu à crucificação, mas isso não tira absolutamente nada. O Jesus que sobreviveu, não, que, como é que se diz, não sei como é que os católicos dizem isso, que reencarnou, que não se não sei. Desencarnou. E depois voltou. E isso é isso já é o Jesus de Paulo. Né? Entendi. Nunca, se você fosse dizer isso a um irmão ou a qualquer um dos discípulos, ele ria na cara. Mas como assim? Nunca. Como é que... Além disso, é assim, ninguém desconfia de um homem que chama-se Paulo, que nunca, diz ele, viu Jesus, que só caiu de cavalo, pretensamente, mas isso nem é contado por ele, e que canaliza. E a partir daí ele começa a dizer que ele sabe mais sobre Jesus do que aqueles que viveram com ele. Não é? É verdade. Ele é helénico, estuda até a adolescência em Tarso, a seguir vem fazer aos pés de Gamaliel as coisas, diz que é um rigoroso, um zeloso fariseu. Mais tarde a gente o vê como o mais fanático fariseu, perseguir fariseus. Quando ele é apertado um bocadinho mais, já sai o bilhete de identidade romano. Quase parece um político brasileiro, conforme a tendência vira casaca. Na realidade, a história de Paulo mais confunde do que esclarece, né? Porque ele faz toda uma mistificação em torno do nome de Jesus, né?
Mas tem que se fazer muitas interrogações. Só mais outras sobre esse menino Paulo, porque todo o Jesus que nós conhecemos vem desse menino. Então, assim, quando ele é preso, vem um sobrinho dele e ele dá ordem ao centurião para o sobrinho ser ouvido. E preparem a escorta para ele ser transferido para Cesárea, certo? Veja o seguinte, lembra-se quantos cavalos preparam para ele, cavaleiros? 200. Mas aí não é grave, estava com medo de ser atacado. Quantos cavalos preparem para ele e a bagagem dele? Está na Bíblia, leem. 20. Era uma dona-prima? Tinha tanta bagagem? Vocês nunca se interrogarem o que é que ele estava a transportar? Porque é quando ele chega a Cesárea, ele não é preso, mas sim em prisão domiciliária, e quase todas as semanas o primeiro responsável, o procurador romano, recebe-lo insistindo para ter parte de alguma coisa que ele transporta. Enfim, e muito mais. Não é, Kátia Ganha? Olha, faz refletir tantas coisas. Então, assim, a Bíblia, o que é? Apontamentos, mas distorcidos. Não, a Bíblia não é um livro feito para ser lido, é um livro feito para ser interrogado, toda ela, inclusive o Antigo. Você não vai ler... Eu estou interrogando mesmo. Então é interrogar. Quando você vê, diz, porquê é que isto está escrito? Nada é gratuito. Nem, por exemplo, nos ditos de Jesus, seja o que for, é gratuito. Vou-vos dar um exemplo. Toda a gente usa aquela mensagem, sobretudo as igrejas, para fazer... Deixa eu só te perguntar, você Sim. prefere um microfone de mão? Eu tenho esse, eu tenho outro, aqui Não, pertinho. Tanto faz, está bom. Tá bom. Então tá. Tá? Então, vamos lá. Há um exemplo que todas as igrejas usam para dizer que você tem que se portar bem, pagar o dízimo, etc. e vir. Porquê? Porque uns são levados e outros são deixados. Lembram-se? Leem bem essa passagem. Vocês têm 2 estão na cama, 2 mulheres estão moendo, 2 homens estão lavrando. Primeira constatação. E depois já que diz, uns são levados e outros são deixados. E você, se ouvir o pastor, vai perceber uma coisa. Desculpe, só aqui apanhar. Agora mexeu aqui, agora problemas mexeu, mas técnicos está bom. locais. Mas já está. Se você perceber, ele não tem medo de usar a palavra mulher nem homem, certo? Está a usar. É verdade. Porquê é que ele não diz um homem e uma mulher estão na cama, mas 2 estão na cama? Essa é a pergunta. Quando você pergunta isso, passa à segunda. É lógico que 2 mulheres estão moendo naquele tempo, não está uma varrendo a casa, fazendo a cozinha e outra moendo. É lógico que 2 homens estar lavrando, não deveria estar um semeando e outro lavrando. Então, reveja o filme. Quando você está sozinha na sua cama, quantas estão na cama? 1 pessoa ou 2? 2. Aquilo que você é e aquilo que você não é. Você não é aquilo que julga que é. Então, quando vier, aquilo que você é levado. Aquilo que você não é deixado. Não tem a ver com uns vão e outros não. Olha que interessante, né? Altamente esclarecedor. Por isso que eu gosto da pesquisa. Porque a pesquisa vem para desmistificar os fatos. E isso é esclarecimento. E essa é a verdadeira religião. É o homem se tornando consciente da realidade. Porque, olha, a gente tem visto que, ultimamente, do meu ponto de vista, os templos... Templo é lucro e Deus tem sido dinheiro, né? Porque está muito longe de ser realmente uma religião que leva a Deus. É tudo que a gente tem visto aí. Você concorda comigo? Sim, concordo plenamente. E Jesus, na mensagem dele, não tinha nada a ver com dinheiro. Inclusive, se me permite, só mais uma explicação de uma passagem que é muito conhecida Nós dele. estamos adorando. Para responder a isso... Eu estou me deleitando porque eu amo pesquisa e amo conhecimento. Porque... Há uma passagem que é aquela daquele judeu que é muito certo e correto, que paga o dízimo e que Jesus diz, de facto, não há melhor israelita em todo Judá do que tu. Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e segue-me. E ele ficou triste. Muitas igrejas às vezes usam isso para dizer que a pessoa tem que desapegar e dar tudo a Deus. Não é isso que está lá escrito. Vamos através daquela interrogação. Vai, vende, dá e segue. Pergunta, se é para dar, porquê é que eu tenho que vender? É verdade. Isso é burocracia. Jesus não está a dizer para eu ouvir, então ele tem pressa. Então ele está-me querendo dizer outra coisa. Se não dizia, vai e dá. Vai, vende. Então, vender o que é que significa? Tenho terrenos, terras, casas, bois, cavalos, vou vender. Tudo isso me prende à terra, me prende ao local. E vou transformar em dinheiro, em moeda, uma coisa volátil. E uma vez que eu tenho o meu bolso direito, ponho-me a caminho e vou procurar o primeiro pobre. Mas você faz 2 passos e pensa, espera lá, o primeiro pobre que eu encontro sou eu. Já não tenho mais nada.
Então você pega Verdade. do dinheiro do bolso direito, põe no bolso esquerdo e vai ter com Jesus para servir a Deus. O dinheiro fica consigo para servir a Deus. Se você atuar assim, quando não tiver mais, a providência divina atua. Agora, você diz, não, eu vou seguir, eu vou entrar nas ordens, eu vou não sei o quê, eu vou ter o carro é para o meu filho, a casa é para a minha neta, não sei o quê e tal. Pronto, Deus, agora estou aqui. Deus não vai atuar com a providência divina, porque Ele já lhe deu. É verdade, isso aí. Antes de a gente falar um pouco com o Nicolas, eu gostaria de fazer uma pergunta que é essencial, porque eu adoro esse assunto de Quinto Império, tenho certeza que o internauta também ama. O Brasil tem um papel fundamental nessa história do Quinto Império? Totalmente. Dizemos que o regresso, o chamado e toda a simbologia que vai ocorrer nesta transição de eras começa no Brasil e acaba em Portugal. Então não vai acabar e não voltamos para casa sem ser aqui. Diria mais, o conceito do regresso de Miriam, porque agora quem regressa é ela, e ele há que a serve. Mas a Miriam vai ancorar aqui no Brasil. Então é nos seres, nos corações, nas almas, no feminino brasileiro que está prestes a ancorar isso. A unificação simbólica com o Yeshua na Câmara Nupcial, aquilo que faltava, passará sem Portugal, mas é apenas a conclusão. Agora tudo começa aqui e por isso nós estamos aqui lançando essa obra. Mais uma pergunta. Do Brasil surge uma ordem espiritual para o planeta Terra? Não, não é uma ordem espiritual. Volto a recordar, a mensagem de Jesus não é melhorar o sonho, é parar com a ilusão. Melhorar a ilusão ainda é ilusão. Maravilha, isso é bacana, né? É acordar, é isso aí, olha. Porque o mundo aqui é dos despertos, né? É um Matrix. É o Matrix. Eu gostaria de fazer um apontamento. Quando você comenta concepção, como que Jesus foi concebido dentro da sua pesquisa? Isso é bom porque permite-me esclarecer alguma coisa também. Se me perguntassem se Jesus nasceu de uma virgem, eu diria sim e não. Sim e não porquê? Virgem, quando você lê que ele nasce de uma virgem, você pensa que virgem é alguém que nunca conheceu um homem, conforme nossos paradigmas. Então, se você lê a Bíblia, conforme os paradigmas que têm sobre essas palavras, hoje não vai entender. Virgem, para um judeu do século I, significa uma mulher que não menstruou. Se ela tinha tido relações com homens, mas não menstruava, era virgem. E quantas mulheres vocês não conhecem que tiveram os seus filhos antes da primeira menstruação? Foi o que ocorreu. Ela tinha 14 anos. Ela teve a sua primeira menstruação depois. Então, nesse sentido, sim, ele nasceu de uma virgem. Agora tem uma pergunta polêmica, Kátia Gaia. Que não foi José. Não, não foi. Nem dele, nem dos irmãos dele foi outro. Foi o irmão de José, Clopas. Olha só. E Jesus deixou descendentes, filhos? Mas Sara não deixou descendentes. Olha só que bacana. Sara, porque ele não deu nenhum nome, porque ele não sabia que ia ser uma menina. Mas ele adorava as crianças e, sobretudo, as meninas. A energia feminina sempre atraiu porque era chave. E qualquer menina, qualquer mulher, qualquer jovem, ele chamava princesa, que é Sara. Então a mãe dele o nome de princesa ou de Sara. Aquela história de Maria Madalena vir para a França? Não. Maria Madalena foi para Alexandria. Você, quando coloca os movimentos das pessoas, tem que colocar dentro do panorama da história o que é que se passou. A um determinado momento em Alexandria houve conflitos. Os judeus tiveram que, alguns deles, sair de lá. Mas ela foi para Alexandria, essa parte está certa. Ela aí apresentou-se ao primeiro responsável judeu, porque é obrigatório, cujo irmão é Filon de Alexandria. Filon de Alexandria tinha um discípulo, chamava-se Cerinto, que ele pediu de acompanhar Maria Madalena para ela relatar a vida de Jesus. Cerinto, mais tarde, alguns teólogos consideram que é o autor do Evangelho de João. Você já reparou que é o único evangelho que fala de coisas que só ela poderia saber? Quem se sabia o que é que se passou no poço com a samaritana, senão a samaritana ou ele? Não estava lá nenhum discípulo, ele não é fofoqueiro, não vai contar. Então, só a samaritana, porque a mulher que chora nos pés, que unge a cabeça, e a samaritana é a mesma. Olha que interessante. Mas o assunto é muito legal, né, Kátia Gaia? Nossa, tem um monte de perguntas. Nossa, mas vamos falar um pouquinho mais com o Nicolas, vamos, né, gente? Sim, claro. Nós vamos deixar. Quem sabe o Nicolas tem, tomar uma eu acho que o aguinha. Nicolas tem até algumas perguntas aqui, né? Porque a curiosidade instiga, né? Nicolas, agora nós gostaríamos que você falasse, por favor, do espetáculo que a Associação Ser em Cena está disponibilizando para o público. Então, nessa nova peça que a gente vai apresentar no dia 18 e 19 de dezembro, no Teatro Brigadeiro, nós usamos muita dança, além de teatro.
Por quê? Porque em 2011 eu fui ter um curso com um americano chamado Alito Alessi, ensinando dançability. Em português, habilidade de dança, e virou Dança Sem Fronteiras, que considera todas as pessoas capazes de dançar. Então é um negócio muito interessante. Se a pessoa só pisca o olho, você pode dançar com essa pessoa. A gente abriu esse grupo, e eu abri esse grupo, e também tem dança nessa peça. E o que a gente determinou é fazer de 1950, porque tem muitos afásicos que têm mais idades, e lembram muito da época de 50. Estilo, tem um afásico que lembra dessa época, que ele tinha 3 namoradas, que ia em 3 bailes diferentes, com as namoradas em cada um dos bailes. Então a gente tira sátira dessa época e faz essa peça muito divertida. E o que a gente quer determinar para todos é humor. Não queremos ter tragédia, drama, porque eles já são tristes com a vida. Então a gente quer trazer o bom humor para dar um astral e eles conseguirem melhorar. O grande baile, né? É isso aí, né, Kátia? O grande baile. No exatamente. Teatro Brigadeiro, dia 18 e 19 de dezembro. Exatamente, às 21 horas. Aí vocês podem procurar no site www.serencena.org.br, que lá fala também sobre a peça que a gente vai apresentar. Eu sei que você veio vocês estavam lá ensaiando, e eu quero saber do seu personagem. Então, o meu personagem é como se fosse o dono do baile. Então, por que eu entro na peça? Por 2 motivos. Eu sou um ex-afásico em que não falava absolutamente nada e consegui recuperar, além de fono, fisioterapia, psicomotricidade e outros cursos que eu fiz em outras partes, foi fazer o teatro. Então, o que eu acho? Eu entrando e dando um auxílio para os afásicos, eu posso auxiliar eles quando eles esquecem uma fala, eu posso recuperar a fala dele em cada momento. Então eu entro nessa peça. Inclusive teve uma peça muito antiga, a primeira peça, Reconstruindo a Palavra, que tinha uma conversa num bar entre 2 afásicos, e um afásico que está bem, ele esqueceu. E ele virou e falou: me deu afasia. O público começou a rir achando que estava no texto, mas não estava nada disso no texto. E eu falei atrás o que ele tinha que falar, ele não me escutou, mas conseguiu terminar. Eu virei e falei: ufa, pelo menos deu para terminar a peça. Que trabalho bacana, né, Kátia Gaia? Não é? É bacana porque a arte cura, né? Na realidade... Então você traz a dança e você traz também a interpretação para este público. Exatamente, porque a Ser em Cena atual existe 3 coisas principais. O principal é o teatro, sem dúvida. Mas teve o coral também, que foi uma fono chamada Sandapela, que ela também foi no congresso lá em 2001, lá em Montreal, no Canadá, e ela viu uma peça de afásicos e viu o coral. Ela falou: deixa eu trazer o coral para cá. Então ela se uniu com a nossa associação e temos teatro, coral e dança para todos os afásicos. Eles se sentem muito contentes em fazer isso. Que bacana. Passa novamente, então, o teatro, o site, que é importante as pessoas gravarem. A Kátia vai estar marcando aqui também. Pessoal, quem estiver no Facebook, a Kátia está marcando aqui também, no Facebook do programa Enigmas, para que vocês possam participar desse trabalho do Nicolas. Exatamente. O site é www.serencena.org.br. E o teatro vai ser apresentado dia 18 e 19 de dezembro no Teatro Brigadeiro, na Rua Brigadeiro Luiz Antônio. As horas é 21 horas, para todas as pessoas do mundo. Inclusive, cabe 700 pessoas no palco e a gente quer lotar os 2 dias. A gente já lotou quando a gente apresentou no Teatro Brigadeiro, não, no Teatro Frei Caneca, cabe 600 pessoas. A gente levou 1.300 pessoas em 2 apresentações. Olha que maravilha, hein?
Bom, gente, vamos participar. Um trabalho belíssimo como esse, todo mundo tem que ir, né, Kátia Gaia? Não podem faltar. Não podem perder, né? Porque, além do que, né, o Nicolas está dando o próprio depoimento dele aqui, né, Kátia Gaia? E qual foi o seu momento assim mais marcante dentro do projeto? O mais marcante no projeto foi entrar em palco e auxiliar os afásicos. E o que eu sinto é o seguinte, que eu percebo que tem afásicos que estão desde o começo. E você percebe o quanto eles vão conseguindo melhorar a fala, a expressão, através do teatro. Ou seja, o teatro é uma coisa excepcional para todas as pessoas de todo o mundo. Tudo que tenha algum problema ou não, pode entrar no teatro e se recuperam muito. Então, isso que me dá um prazer em trabalhar com isso na Ser em Cena. É isso aí. Vamos passar novamente, Nicolau, o contato e faça novamente o convite, né, Kátia Gaia? www.serincena.org.br. Dia 18. A apresentação 18 e 19 de dezembro no Teatro Brigadeiro, às 21 horas. Bom, pessoal, agora a gente volta aqui com o Sohan, né? Isso. E eu tenho uma pergunta especial, porque o internauta está mandando um monte de mensagem aqui. Sohan, qual é a mensagem, baseado em toda essa pesquisa que você fez, que você mandaria para o nosso internauta de tudo que você estudou? Se ele é homem, dar uma mensagem. Para a mulher não precisa dar mensagem, é só escutar o seu coração. Já lá está tudo. Para o homem, nós somos uns desgraçados. Estamos perdidos nesta geração e precisamos reativar o nosso contacto com o sagrado feminino. Então é o seguinte, se vocês são seres espiritualizados e procuram Deus nos templos, nas religiões, nas egrégoras, esqueçam. Procuram o ser feminino perto de si, sua companheira ou o seu companheiro. O templo é esse. É aí onde a religião, onde o contacto, onde o religar com Deus pode ocorrer. Se quiserem saber como, convido-vos a vos aproximar da verdadeira mensagem de Jesus. Ela está, não é outro livro, não é outras coisas. Ela está lá. Há uma passagem que ele diz: eu vim, me apresentei ao mundo, mas encontrei-los todos ébrios. Então estou todos cheios do vinho deles. Significa que nós estamos todos cheios da sabedoria que sabemos sobre ele. Faz que ninguém vai voltar a ver a Bíblia, porque toda a gente acha que já sabe o que Jesus disse. Mas ele tem outra passagem no Evangelho de Tomé, ele diz: há coisa que eu não vos disse então, mas que agora vos posso dizer. Mas vós não me perguntais mais. Ele não vai descer em canalização. Vocês já ouvirem as canalizações de Jesus. Parece que ele regrediu, não progrediu. Parece que ele se tornou um autor de nova era de livros de autoajuda. Concordo em gênero, número e grau com você. Não tem nada a ver. Concordo mesmo. Agora, onde é que você encontra aquilo que ele então não vos pôde dizer e que agora vos quer dizer? Nas mesmas palavras. Significa que vocês hoje têm consciência para ver outras coisas por trás dessas palavras. Chegar à camada do messianismo. Então convido-vos a voltar a lê-las com o coração aberto, sem paradigmas. Não vejam aí um Deus tornado homem, mas sim um homem que tem um aspecto divino, nem mais nem menos que o seu. E isso torna-lhe uma responsabilidade. Se ele fez, você pode fazer. Não tem desculpa. Agora, se ele é Deus, ele é especial de corrida, isso é com ele. Ele é especial. Tem uma pergunta, Tem uma pergunta aqui do internauta. É a Priscila Carneiro. Ela me parece que ela vai estar com você no dia 30, aqui em São Paulo. Aliás, a gente fica feliz, né? Porque aqui é o primeiro contato que ele tem com São Paulo, né? Pelo menos foi passado pela sua produção. E nós estamos muito felizes por isso, viu? E a pergunta é: você acredita que Jesus irá, não diria cobrar, mas fazer jus pelo seu sangue derramado na cruz, uma vez que seus irmãos não se redimiram em seus pecados e voltaram, ao meu ver, cometendo muitos erros e ainda piores? Antes de mais, um grande abraço à Priscila, que não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Mas vai, ó, dia 30. A internet nos possibilita isso e já sei que ela segue essa mensagem já há algum tempo. Essa pergunta, sempre que nós fazemos uma pergunta, temos que ver as primícias que estão nela, porque
a pergunta já está a orientar a resposta. Ora, essa pergunta do sangue derramado, do pecado, é paulina. Não há pecado. Se vocês perguntarem a Jesus o que é o pecado, Maria Madalena respondeu, não foi erro. Há uma passagem no Evangelho de Maria em que os discípulos dizem: olha, tu que estiveste sempre mais perto do Mestre, o Mestre sempre se confidenciou mais contigo, explica-nos algumas coisas que nós não sabemos. E o que é o pecado? E ela explica o que é o pecado. Pecado é tudo aquilo que você faz para alimentar a ilusão da separação, alimentar que tu és tu e eu sou eu. Que isto é uma coisa e que quando você descobre que tudo é Deus e que tudo é amor e que não há tu e eu, mas a tua essência minha é a mesma, começa a entender a mensagem de não faças aos outros, porque não é para ser bonzinho com os outros, é porque não há os outros, ele és tu. Então, nesse sentido, não há o perdoar, não há o sangue redentor. Porque é que o sangue, qual é o Pai, como é que você consegue imaginar um Deus que seja menos divino que um humano? Nenhum humano conseguiria se imaginar em Deus e colocar o seu filho a derramar o sangue para salvar a sua própria criação. Mas como? É um absurdo. É verdade. É incoerente, né? É incoerente, coisa que Jesus não era. Com certeza, né? Bem, antes de você perguntar, eu gostaria, para a gente não finalizar na correria, eu quero deixar frisados os contatos, principalmente porque hoje você começa um circuito de palestras, né? Você está em São Paulo, você vai fazer muitas apresentações. Então, eu gostaria que você deixasse seu contato para que as pessoas entrem em contato, saber onde você está, adquirir suas obras, por favor. Assim, podem encontrar tudo no site oficial da obra. Eu vou dizer as primeiras letras afrancesado, porque eu não sei dizer o vosso brasileiro, que é www. Vocês dizem uma coisa que www. É www. Então, jesusatrilogia.com. jesusatrilogia.com. www.jesusatrilogia.com. E aí vocês têm um canal para falar diretamente, têm os livros em acesso bem na internet com frete grátis para todo o Brasil, o mesmo preço nas livrarias, mas, no entanto, nós não estamos tanto a trabalhar com as livrarias, porque não é um objetivo, dizemos, comercial. Correto, correto. Bom, eu tenho uma última pergunta que é do Quinto Império, que é um tema fascinante, e faço o convite para você voltar aqui para falarmos do Quinto Império. Obrigado. Então, eu quero já deixar marcado com a produção aí para chamar vocês, para que ele venha falar especificamente do Quinto Império, que é uma coisa que eu sei que está acontecendo e que muitas pessoas sentem na alma que está acontecendo, e a gente está aqui para ser realmente participante desse reino do Espírito Santo, que eu acho que vai destronar toda a mistificação do planeta Terra. E, se possível, tornarem-se casais Espírito Santo. Com certeza, né? Que hoje em dia parece que as pessoas perderam o conceito de unidade. O que você falou aqui da questão do pecado é muito importante, que as pessoas esquecem que todos somos um, de fato. Porque as pessoas falam muito bonito nos livros, né? Todos somos um, mas na atitude não é assim que as pessoas agem. E esse é um grau de incoerência muito sério, né? Porque todos somos um, parte no princípio, então, eu sou todos. E todos somos um significa que nenhum de nós é. Só Deus é. É verdade, é verdade. Bom, aceito o convite do Quinto Império para vir falar. Sim, desde que seja durante o tempo que ainda estou aqui, porque agora vou voltar a partir de quarta-feira para São Luís para acabar a edição do próximo livro. E porquê São Luís? Poderia ser, tem a ver com o Quinto Império. Porque... Não são os lençóis. Não foi por acaso. Enfim, é o seguinte, você nunca pode seguir uma profecia senão não ocorre nada. Você, em primeiro, escuta o seu coração, atua, tenta perceber porque é que fez uma coisa e descobre que está na profecia. Foi assim que aconteceu, porque é que eu fui para São Luís. São Luís, porque o Padre António Vieira, que é o grande profeta do Quinto Império, e Fernando Pessoa também é um grande profeta do Quinto Império, mas o Padre António Vieira disse que um dia, quando a verdade voltaria da terra da mentira, a terra onde o sol mente, Ema, como Maranhão. E não só, também tem a ver com São Luís. Vocês sabem que o conceito do Quinto Império ele teve que o justificar através, porque na realidade é a continuação do Espírito Santo. Ele o justificou através de um texto de Luís Camões, que é a Ilha dos Amores. E o nome de São Luís é a Ilha do Amor. Onde dizem que Dom Sebastião, que é a personagem do Messias que volta, teria albergado com sua corte, é nos lençóis do Maranhão. E conta a lenda que por baixo de São Luís está uma serpente que procura encontrar a cauda para os tempos do fim. Então São Luís é um dos pontos onde no Brasil
começa a preparação do Quinto Império, que se inicia todo aqui na terra do Brasil. Que Então, maravilha, que né? germine, né, respostas aos nossos questionamentos, porque realmente a Bíblia para mim é isso, questionamento o tempo todo. E eu agradeço imensamente, né, a oportunidade de compartilhar. Nós queremos agradecer a Marjorie, que foi quem fez esse contato, que está lá na Bahia. Muito obrigada. Gratidão, Sorran, uma Porque a honra rede, enorme né? estar com você. E eu estar com duas energias femininas tão lindas. Muito Obrigado. grata. E espero que você possa voltar muitas vezes no Enigmas, não só aqui, como na TV Multi. O ano que vem nós temos uma novidade enorme, porque eu e Kátia Gaia estaremos em TV aberta, né, Kátia Gaia? Sim. E nós queremos levar esse assunto para a TV aberta, para que a gente possa realmente fazer florescer, através da nossa energia, que é a energia feminina, né, o Quinto Império nesse país, nesse planeta chamado Terra e nessa terra chamada Brasil, né, Kátia Gaia? Com certeza. Bem, se você quiser deixar a sua mensagem final, nós estamos quase no fim do programa. A mensagem final é dirigida às Miriams que estão ancorando, à Miriam que está ancorando em cada ser feminino. Escutem o vosso coração, não tenham medo de responder a esse chamado messiânico feminino, porque isto é a era da mulher, a era do Espírito Santo. Espírito Santo em hebraico nunca foi masculino, é feminino, é Ruach, o santo dos santos no templo de Jerusalém, onde descia a Shekinah, a presença de Deus, é uma representação feminina. Vocês lembram-se que frente ao santo dos santos tinha uma menorá, e essa menorá, que é 3 chamas de um lado, 3 do outro, são as duas trindades, Messias de Israel, Messias de Arão, que iluminem para o centro, unificando no amor. E ela representava uma árvore. A Deus oculta na Bíblia também era oculta como uma árvore, como um tronco. A madeira representava a feminidade. Então os judeus tinham essa subtileza, puserem frente aos santos dos santos, onde Deus chega, a menorá, lembrando que você não chega a Deus sem ser através da mulher. Olha que maravilhoso, né, Kátia Gaia? Pois é. E nós vamos falar com o Nicolas, né? E Ele dá o finalizar recado o programa. final. Gratidão, Sorran, Obrigado. honra Eu enorme que estar agradeço. contigo. Gratidão. Gratidão. Nicolas, manda sua mensagem final para o nosso internauta, que a gente está no finalzinho do Enigmas. Então, estou no finalzinho, então o negócio é o seguinte, eu quero que todos creem que conseguem melhorar através do coração, através do sentimento, através da emoção. A partir disso, vocês conseguem melhorar e conseguem usufruir tudo que querem dizer para as outras pessoas. Gratidão, Nicolas, uma honra enorme estar com Gratidão. você. E fica aberto o programa Enigmas para você vir divulgar seu trabalho a hora que você quiser. Muito obrigado. Gratidão, viu, Nicolas? Bom, gente, no Enigmas é assim, né, Kátia Gaia? Em nossas mãos nós temos os meios Em nosso coração, à vontade. de construir com você esse mundo dos despertos. E sabe por quê? Nós preferimos ter a mente aberta aos enigmas, né, Kátia Gaia? Do que fechada para as crenças. E É eu isso. quero também te convidar para o meu trabalho. Eu sempre esqueço de falar do meu site. É novinho, www.soldegaia.com.br, para você conhecer as minhas consultorias. Deu tempo, lembrei. É isso aí, gente, ó. O programa Enigmas está amanhã na TV Cron também e vai ficar em on demand aqui. E ó, às 21 horas aí com a Lucimara Paris, abordando sobre abduções e filhos das estrelas. Até daqui a pouco, gente. Gratidão, Enigmas. Gratidão, Gratidão. Planeta Terra.